De vídeo no Jornal da Manhã, nossa companheira, jornalista Vera Magalhães. Salve, Vera, bom dia para você. Bom dia, Thiago, a você, a todo mundo que está aí no estúdio e todos que nos ouvem e nos assistem nesta sexta-feira. Vera, a corrida eleitoral vai esquentando, os nomes vão aparecendo aos poucos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, decidiu deixar de meias palavras e agora fala abertamente em uma possível candidatura à presidência da República. Será que o caminho para ele efetivar esse plano é fácil, Vera? Pois é, Thiago, ele agora está falando abertamente nisso, fez uma série de entrevistas, fará outras, e tem falado mais explicitamente sobre a possibilidade de se candidatar. Disse isso ontem numa entrevista ao Broadcast, também a rádios, como a Rádio Itatiaia de Minas. Ele o faz no momento em que outros candidatos ensaiam a mesma coisa, inclusive o presidente da República. O ministro Henrique Meirelles sondou, inclusive, o marqueteiro Duda Mendonça, que está meio aposentado do marketing político lá na Bahia, mas que já fez outros trabalhos para o PMDB, para o Paulo Scaff aqui em São Paulo, etc. Então ele começa a flertar com essa possibilidade. Você me pergunta se os caminhos estão fáceis para ele. Não muito. Ele é filiado ao PSD de Gilberto Kassab, que é um partido que tradicionalmente, se é que se pode falar em tradição, em um partido que surgiu em 2011, 2012, mas enfim, que sempre nas eleições das quais participou esteve atrelado a algum partido maior, vezes ao PT, por outras ao PSDB, e agora de novo negocia uma aliança com Geraldo Alckmin. Essa aliança é casada entre a eleição nacional e a sucessão paulista, e o Gilberto Kassab pode ser o vice, caso o prefeito João Dória Júnior seja mesmo o candidato tucano aqui em São Paulo. Então, os caminhos, na verdade, estão meio fechados, obstruídos para o ministro Meirelles. Se ele quiser mudar de partido, para continuar num partido grande, como o PSD um partido de médio para grande, ele teria como opção o PMDB do presidente. Mas se o partido insistir nessa pré-candidatura de Temer, não vai garantir legenda a Meirelles. As outras opções são partidos menores, partidos que têm ali ligações com grupos, por exemplo, o PRB, que é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus e que tem tempos de TV muito pequenos. Não seriam sedutores para um candidato à presidência da República, ainda mais um candidato com ambições, que tem esse plano presidencial há tanto tempo quanto o ministro Meirelles. E a primeira manchete do Estadão hoje: Meirelles admite disputar a presidência contra Temer. Agora, feito isso, deixando de lado a questão da Previdência, quer dizer, o trabalho na Fazenda terminou? Dá essa impressão, né, Joseval? A gente vai poder perguntar se não tem mais trabalho lá, porque tão logo se passou a régua ali e ficou claro que não ia votar mais a reforma da Previdência, o ministro da Fazenda se põe a falar numa eventual candidatura. A impressão que dá é que esta era a última tarefa que ele queria cumprir e agora as outras são tarefas menores e que poderiam prescindir dele, ele poderia deixar o posto para ser candidato à presidência. Não é bem assim. A gente sabe que tem uma série de medidas infraconstitucionais que dizem respeito à arrecadação, que dizem respeito à própria Previdência, que demandam ainda esforço do governo, né? Mas também a gente pode se perguntar, não aprovando a reforma da Previdência, um ministro da Fazenda tem o que mostrar numa eventual campanha? Meirelles dirá que sim, dirá que tem uma recuperação econômica, a recuperação do emprego, tem a reforma trabalhista, que foi feito todo o alicerce ali para a recuperação da economia e para o ajuste das contas públicas. Resta saber se isso é uma agenda que toca o coração do eleitor. Eu acho que é uma agenda difícil de vender, ainda mais se tiver vários candidatos com diferentes tons do mesmo discurso. Ele, Michel Temer, Geraldo Alckmin. Vera, e você falou no começo que ele tem falado com TVs, com rádios, às 8h15, pelo menos hoje, é a previsão de que ele fale conosco. Vamos ver se ele vai cumprir essa agenda. Vai poder checar tudo isso com ele. Vamos checar com ele. De viva voz. Mas, Vera, será que ele não se importaria? O Joseval falou, mas será que ele não se importaria em disputar nem mesmo contra Michel Temer? Como é que ficaria um embate entre os dois? Essa declaração me surpreendeu, porque se ele está começando a sair da toca e admitir uma candidatura, essa já é uma declaração bem ousada, né? É complicado, Thiago. Como você explica
que o ministro, até pouco tempo, de um presidente que está no cargo, disputa com ele. Quer dizer que ele acha que, então, esse presidente não é tão bom assim. Quer dizer que ele serviu a um governo em relação ao qual ele tem alguma restrição. Como é que ficaria no debate? Como é que eles se comportariam? Um falaria contra o outro, não, a sua política econômica não foi bem assim. Veja bem, presidente, era o senhor que mandava. Vai ficar uma coisa um pouco estranha. Me parece, por hora, retórica. Acho que ele sabe, no fundo, que tem espaço para uma candidatura neste campo governista explícito ali. Pode ser que seja uma candidatura dele ou do Temer e outra do Geraldo Alckmin, que o PSDB já não está tão no governo. Mas duas oriundas de um governo com 5%, 6%, 7% de aprovação, me parece otimismo demais para voto de menos, Thiago. Vera Magalhães, bom dia de trabalho para você e até já. Até já.